Ele tinha 11 anos de idade, estava no 6º ano de uma escola particular, estudava no período da manhã. E o atendimento foi semanal, com duração de 2 meses. A principal queixa era a dificuldade de aprender, né? Então, a mãe veio falando que ele não conseguia aprender, e era generalizado, nenhuma disciplina. Toda vez que estava perigando reprovar de ano, em vez de resolver o problema, dava de escola. Aí acabava não reprovando. Então, quando eu peguei essa criança, estava no mesmo caso. Ia reprovar de ano se não resolvesse o problema. Problemas de memória. Então, quando eu ia estudar, a mãe falava que estudava sempre. Quando tinha prova, parava e estudava junto com a criança. E esse problema de memória era assim. Ele parava para estudar. Então, a gente entendia que estava estudando e estava aprendendo. Então, mas era fechar o livro, aí a mãe perguntava sobre a matéria e ele não lembrava mais de nada. O que ele lembrava era do que não tinha nada a ver com a matéria. Então, ele dispersava para outras coisas que não era a matéria em si. E esses momentos do estudo, né, ela explicou esse problema de memória basicamente nessas horas do estudo que ela ajudava a estudar para a prova. Ficava uma semana estudando para a prova. Então, ela falou que era muito estressante, a cobrança era demais. Então, quem tem filho sabe como que é você cobrar. Você cobra, quanto mais você cobra e pressiona, menos resultado, né? Então, a gente já não sabe até que ponto é esse problema de memória. E o déficit de atenção durante as aulas. Então, nenhuma aula ele prestava atenção. Ele viajava. Os professores falavam para a mãe que ele não prestava atenção a qualquer coisa, ele dispersava. E ela relatava também uma falta de interesse pelas coisas que não especificou bem, né, em que coisas. Ela falava que era em tudo, não tinha interesse em fazer nada. A gente entende assim como uma preguiça, né? Deixar para lá e deixar para depois. E uma agitação. Era uma agitação que ela relatava que não era uma agitação física, era uma agitação mental. Ela falou que em 10 minutos ele falava sobre 7.000 assuntos diferentes. Então ele falava muito rápido, pensava muito rápido e mudava o assunto. Ele estava no meio de um assunto, ele começava outro. Não tinha um começo, não tinha uma sequência. Ele mudava os assuntos, então era difícil de entender o que ele estava dizendo. E ele tinha feito um diagnóstico anterior. Há 2 anos, antes de eu pegar, ele tinha feito um diagnóstico numa clínica interdisciplinar e com fonoaudiólogo, psicopedagogo, psicólogo, neurologista, todos os profissionais. E esse diagnóstico concluiu que o teste dele de inteligência era muito superior à média. Então, eu peguei todos esses testes. E alguns dos testes tinham um pouco acima, os outros eram assim muito superior. Então, os pais, né, ficavam confusos. Como assim? Né? Ele tem uma dificuldade para aprender, as notas estão lá embaixo, ele é super inteligente, não conseguiam fazer essa relação. E TDAH. Então, eles encaminharam a criança para fazer acompanhamento com psicopedagogo. Não foi encaminhado para fazer com psicólogo, com psicopedagogo. Isso 2 anos antes. Não tinha feito porque a mãe e o pai tinham, acho que inscrito, né, nessas universidades que fazem o atendimento gratuito. E tem uma fila de espera imensa. Então, ela estava 2 anos na fila de espera esperando ser chamada para fazer o atendimento gratuito. E as pessoas elas acabam se pegando, né, um pouco nesse atendimento, porque eu mesmo com ele lá, ela de vez em quando ela falava comigo que estava para chamar. Então eu acho que se segura um pouco nisso e acaba prorrogando o tratamento. Então, o que é? Eu vou explicar assim rapidamente o que é o TDAH. Né? TDAH é uma sigla que significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
E geralmente começa na infância, né? Não começa na idade adulta. Quando tem esses sintomas de TDAH, provável que seja alguma outra coisa, mas não TDAH. E ele tem como principais características o déficit de atenção, a hiperatividade e a impulsividade. Esse transtorno, metade dele continua a vida inteira. Metade dele diminui quando você vai crescendo pelo próprio amadurecimento do cérebro. E quais os sinais de identificação da desatenção? Então, primeiro sinal, né? A criança viaja na sala de aula. Né? Ela começa a fazer lição, ela esquece das instruções, aí ela começa a fazer uma outra coisa. Esquece. Outro sinal é que ela erra muito nas atividades escolares por pura falta de atenção. Por exemplo, se ela está lendo um enunciado lá, assinale a alternativa que não é correta ou incorreta. Ela não presta atenção, já vai ler e coloca correta lá, nem presta atenção no que é para fazer e faz de qualquer jeito. E não é porque ela não sabe, mas é porque ela não prestou atenção. Ela vai fazer um exercício de matemática, faz uma conta de somar, e a próxima é uma subtração. Ela não vai ver o sinal, ela vai fazer tudo igual. Então, é por falta de atenção. Essa distração, né? Se passa qualquer coisa, passa um passarinho na janela, ela volta e esquece totalmente. Parece que ela é atraída por alguma outra atenção. Até que alguma outra coisa aconteça, aí ela esquece aquilo e vai para aquela outra coisa. Então, ela não termina. O sinal também era desorganizada, ela esquece materiais escolares, né? Se os pais não estiverem constantemente prestando atenção no que é para levar tal, ela esquece. Então, são todos esses sintomas. Né? Ela parece às vezes que não escuta, tem dificuldades em se organizar nas tarefas, atividades, distração com os estímulos externos. Para fazer um esforço mental também é difícil. E é esquecida, perde as coisas, é desastrada. Esse cliente, a mãe relatou que, apesar de ele não ter, né, ela fala que ele não tinha essa agitação física, ele chegou a derrubar uma TV em casa. Ele não viu, passou, bateu e caiu. Então, é uma falta de atenção, na verdade, em vários sentidos, né? Visual, auditivo, sinestésico, tátil, olfativo. Você acaba tendo uma falta de atenção nesses estímulos, nesses sentidos. E as causas, então, desse transtorno? Então, uma causa exata, uma única causa exata ainda é desconhecida. Então, é uma causa, assim, multifatorial, né? Biopsicossocial, que seria... Ela foi, há tempos atrás, foi relacionada com hormônios, porque diziam que meninos tinham mais essas características, né? Então, o hormônio testosterona foi pesquisado, tal, mas não teve nenhuma comprovação. Então, foi descartada essa hipótese. Né? Apenas, né, alguns especialistas dizem que os meninos, por conta da hiperatividade ser maior, acaba se dando mais atenção do que as meninas. Quando você fica com problema só de desatenção, não incomoda tanto o professor nem os pais, então vai passando um pouco batido. E alguns especialistas dizem que acontece isso mais em meninas, então acaba sendo menos diagnosticado, por isso foi essa relação, mas não é verdadeira, né? Não foi comprovada. Então, multifatorial, que seria? Seria a junção de vários fatores. Um deles, o hereditário. O hereditário é assim, depende também, não é porque uma pessoa da família tem, a pessoa vai ter também e vai ser igualzinha. Às vezes não. O que acontece é da quantidade de genes que a criança vai herdar. Se ela herdar mais genes dessa pessoa que tem, ela vai ter mais sintomas, menos sintomas. Então, é uma série de fatores, né, que tem que levar em consideração. Junta-se o fator ambiental, né, como a criança viveu, como é o ambiente que a criança vive, se teve problemas na gravidez, no parto,
A desnutrição também, foi falado que criança recém-nascida que passa fome até 1 ano de idade tem uma maturidade, né, mais atrasada, a mielinização mais prejudicada, então acaba demorando mais para amadurecer o cérebro.